superior. Mais números do Datafolha da semana passada. Em meio à polarização do debate eleitoral, 49% dos brasileiros dizem ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses. O índice é maior entre os eleitores de Lula, 54% contra 40% dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Essa informação está na mais recente pesquisa Datafolha, que ouviu 2.500 pessoas entre os dias 27 e 28 de julho, quarta e quinta da semana passada. Entre os entrevistados, 54% afirmaram já ter vivido alguma situação de constrangimento, ameaça física ou verbal em razão das posições políticas. Ainda segundo o Datafolha, 53% dos eleitores mudaram a postura nas redes sociais para evitar atritos com amigos e familiares. No WhatsApp, 43% deixaram de falar sobre política e 19% saíram de algum grupo. E 47% dos entrevistados se recusaram a responder as perguntas, né? É verdade, tem muita gente que deixa de falar sobre o assunto justamente para desviar dos atritos, porque é desagradável mesmo, né? Quando você tenta manter o diálogo e o diálogo não existe porque do outro lado há uma barreira aí enorme que não permite que o que você diga chegue até lá, né? Porque é um negócio parece que é uma disputa, né? Em vez de uma conversa. Bom, eu no sábado tive numa grande festa de 90 anos da minha avó. Voltei com o coração cheio de amor e muito feliz também porque a política não foi pauta. Talvez tenha sido em alguma das mesas lá, não frequentei todas, mas não vi ninguém aos gritos. Ainda bem, né? Não vi Deu nenhuma sorte, ameaça. deu sorte. Não vi nenhuma ameaça física ou verbal contra a integridade de algum parente lá. A coisa começou e terminou de maneira bastante pacífica, né? A gente já viveu num Brasil em que a gente não sabia em quem os amigos votavam. Isso não era pauta, não era parte da conversa. Você saber quem era lulista fanático, ou bolsonarista fanático, ou cirista fanático, não fazia parte, né? Você perguntava ali, quem você vai votar? Eu vou em tal candidato. Ah, é mesmo? Caramba, eu vou no outro. Ah, não, mas esse aí ele não foi bem lá, teve um escândalo. Ah, mas eu acho que ele... Ah, tá bom. Beleza. E como é que estão seus filhos? Acabava. De repente, as famílias entraram em pé de guerra com filhos loucos pra chegar ao Natal, porque eu quero lacrar pra cima daquele tio conservador. Ah, eu vou pegar aquela minha tia, minha sobrinha maconheira e ensinar pra ela uma lição. E gente que antigamente se amava, ansiando pelo momento de um humilhar o outro, destruir na base do argumento, e se preciso no grito. Eu não me conformo com isso, Ellen. Pois é que para além desse aspecto... que ama você, né? Então, mas para além desse aspecto folclórico que isso gera pra gente, né? Porque aí você tem, aí criamos os tiozão do pavê e toda essa galera, né? Mas isso tem um aspecto que se a gente for olhar como retrospecto, muito perigoso. Quando você olha para a Venezuela, por exemplo, foi assim que a Venezuela conseguiu estabelecer o que se estabeleceu. Começou com esses conflitos. Quando você olha, uma série de outros países foram com políticas identitárias, por exemplo, que você começa a virar a pauta e ela deixa de ser simplesmente que não é simplesmente só, né, política, mas deixa de ser político-partidária, né, e passa a ser uma pauta que tem a ver com a sua existência. E aí isso faz com que o diálogo fique inviável, faz com que a gente tenha um dispêndio de energia muito grande e mais, isso mina, para além da política, isso mina relações, isso mina instituições. Eu olho para isso, quando eu vejo esses números do Datafolha, me preocupa exatamente isso, que a gente está nesse ponto em que outros países já viveram, que outros países já passaram e que não levaram a resultados muito bonitos. Curioso você ter falado da Venezuela, porque a Venezuela passou por tudo que a gente tem passado, né? Esse divisionismo, essas discussões que se tornam violentas, assassinatos por questões políticas. A última vez que eu estive na Venezuela foi em 2002. Fui para fazer uma cobertura desses muitos referendos, né? Toda hora lá tinha referendo, toda hora tinha eleição na Venezuela. Quando a eleição não saía do jeito que o Chávez queria, organizava-se outra. E se não saía de novo, organizava-se um referendo para ver se a população aceitava ou não o resultado daquela eleição. É aquilo que o Lula um dia chamou de excesso de democracia, porque toda hora tinha uma votação, né? Excesso de democracia, obviamente, isso não é.
E os protestos se concentravam em diferentes partes da cidade. O da oposição, que usava as cores da bandeira, exatamente igual no Brasil. Sequestro das cores. Exatamente Sequestro igual no dos Brasil. símbolos. O azul, o amarelo e o vermelho, utilizados pela oposição no bairro de Altamira, que é um bairro de classe média alta de Caracas, e os dos apoiadores do Chaves ali perto de Miraflores, no centro velho da capital. E eu estava cobrindo um protesto da oposição. Na época eu não tinha celular. Não me deram celular. Ah, liga do orelhão, liga pra Embratel, faz uma ligação a cobrar e aí você grava seus boletins e tal. Então eu tava no orelhão, telefone fixo. E voando gás lacrimogênio, pedra. E eu lá encolhidinho, tentando entrar ao vivo no ar, na rádio. E vi uma cena que me deixou embasbacado. Que foi um cara passando com um carro popular vermelho, que era a cor dos apoiadores do Chaves. Veja, tudo igualzinho. Igualzinho. O cara com um carro, tipo um Fiat Uno ali, vermelho. Dentro do carro, um pai e uma criança usando as roupas com as cores da bandeira venezuelana. Ou seja, apoiadores da oposição. Mesmo assim, ele estava dirigindo um carro vermelho e por essa razão o carro começou a ser chacoalhado, virado. A criança chorando, o pai teve ajuda para sair. Uma loucura. Uma loucura. E a gente já viu aqui pessoas sendo agredidas porque estavam usando as cores erradas em determinado movimento. Então a gente, socialmente, já não dá nem para dizer que tá indo para o mesmo caminho. Já foi. Já foi. A ponto de a política virar tabu nas mesas familiares e 49% dos brasileiros preferirem se resguardar nem falando a respeito do assunto. Isso num ano